Meu nome é Jorge, vou apresentar aqui para vocês meu artigo que trata da representatividade afrodescendente no ensino de artes visuais, junto à obra de Kehainde Wiley, que de início eu já trago um dos trabalhos dele, né, que dá para vocês ver como que ele faz essa inserção dos negros no sistema da arte, um espaço que foi bastante negado à população afrodescendente. Vou lá para o primeiro dia de aula, né, da Ruby Breeds, que foi a primeira criança negra a estudar em escola só para brancos, mas não foi simples, né, essa chegada dela, né, essa presença negra em uma escola só para brancos. Como vocês podem ver, ela está sendo escutada por policiais, pois ela sofria diversas ameaças no caminho da escola, até mesmo envenenamento pela merenda, então foi bem difícil essa inserção dos negros nas escolas. Por isso a minha necessidade até hoje de trabalhar com essas questões antirracistas. Resumo. O presente artigo discorre sobre o uso da produção artística de Kehainde Wiley, buscando inserir temáticas do universo afrodescendente no ensino de artes visuais, buscando pluralizar o universo imagético do aluno e auxiliar na reparação histórica sobre a invisibilidade da cultura negra na história da arte. A proposta inicial deste estudo passa por vivências e observações que presenciei enquanto docente da educação básica, lugar em que as carências estéticas e as invisibilidades da cultura negra permanecem enraizadas. Refletindo sobre a representatividade negra para o ensino de arte, ao olhar o trabalho de Kehainde Wiley, não desejo citá-lo a simples exemplo, mas trabalhar de forma que os jovens possam se ver, se identificar e produzir conhecimento de forma associada. A poética do artista. Então, como vocês podem ver, ele pega, né, as pinturas de grandes mestres e faz a sua versão. Ele fala que quando era criança, sua mãe levava nas galerias, museus, para ver exposições de artes, e ele nunca se via representado naqueles quadros. Ele não via negros naqueles quadros. Então, hoje, as crianças negras podem se ver através dos trabalhos de Kehainde Wiley e outros artistas negros. Então, o foco dele principal é esse, essa questão política. Que lugar essas imagens ocupam? A importância da herança africana através de imagens lentamente vem sendo reconhecida nos diversos campos de cultura, seja nas artes visuais, música, teatro, cinema ou na moda, e também em alguns meios de comunicação, como revistas, sites, redes sociais, etc. Mas, infelizmente, nas escolas, lugar onde se deveria trabalhar mais e melhor com essas imagens e conteúdos, elas ainda são oferecidas de forma camuflada, quando não descartadas. Um pouco do que se vê, né, nos livros de arte de escolas, esses livros, os que tem disponíveis na minha escola para mim elaborar as minhas aulas de artes, como vocês podem ver, predomina aquela imagem inferior do negro como escravizado, a imagem de fome, colonizado, e os brancos sempre em posições de poder, de riqueza, de força, de superioridade. Pensando nas potencialidades temáticas que podem ser trabalhadas em sala de aula a partir do trabalho de Kehainde Wiley e outros tantos artistas negros invisibilizados na disciplina de arte, busco refletir sobre as questões referentes à representatividade, aquela que vai além das estéticas colonialistas e dialoga com o contexto contemporâneo dos alunos. Essa proposição ressalta as aproximações que podem acontecer entre conhecimento estético e cultural visual, com intenção de trabalhar pedagogicamente a imagem artística afrodescendente, criando comunicação e identificação direta do agora através da imagem. Como podemos trabalhar a inclusão imagética afrodescendente no ensino de artes? Aqui eu trago uma proposta, mas existem várias. A minha é trazer esse artista que trabalha tão bem a imagem do negro, né, de forma igualitária perante as outras. Como vocês podem ver, essa estátua recentemente posta lá na Times Square, de um jovem negro, né, em posição de poder, sobre um cavalo, que é uma escultura que poderia substituir várias esculturas de colonizadores, imperadores, racistas e outras questões. Tem também esse quadro bem importante do ex-presidente Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos,
Esse foi o primeiro quadro pintado por um artista negro, né, a fazer parte do acervo da Casa Branca, que tem mais de 30 quadros feitos por artistas brancos de presidentes brancos. Então, aí a gente vê mais uma necessidade, né, de lidar com essas questões agora. Portanto, aprofundar sobre motivações, intenções e experiências criadas por artistas como Kearney Wiley desenvolve percepções políticas, a qual se evoca e reflete representações artísticas eurocêntricas, camufladas em preconceitos direcionados à cor da pele, estéticas, vestimentas, gêneros, entre outros. Aqui é uma entrevista que ele dá para a revista Vice, né, que ele fala um pouquinho da criação do trabalho dele. Há anos venho pintando homens negros como uma maneira de responder à realidade das ruas. Pedi a homens negros que fossem ao meu estúdio com as roupas que eles quisessem. E frequentemente essas roupas eram as mesmas mostradas na TV, como ameaçadoras. E como artista, você não pode evitar que sua trajetória seja alterada pela realidade das ruas. Para mim, essa não é uma história nova. Tudo isso é uma maneira muito usada de policiar, controlar e consumir corpos negros. Meu trabalho sempre foi uma resposta a isso. A reivindicação performativa de um direito a olhar, onde tecnicamente ela não existe, que coloca a contravisualidade em jogo, como a visualidade, ele relaciona aspectos formais e históricos, uma citação do Mirzoeff. Aqui são algumas fotos, né, de aulas práticas que eu dei de desenho representativo, como vocês podem ver, crianças indígenas, alunos negros que participaram da aula e ficaram bem felizes com o resultado dos trabalhos. Essa aluna gostou bastante do desenho que o colega fez e pediu para levar para casa para colar no quarto. Eu achei interessante registrar esse momento. Com essas imagens, são muitas as possibilidades de atuar para a construção de conhecimento plural sobre a arte. Trata-se de um exercício político e do reconhecimento de que a representatividade enriquece o ensino de arte, buscando práticas pedagógicas afirmativas que colaborem com a visibilidade e representações que vão além do padrão branco e europeu. De acordo com Costa, o traje, por envolver identidade, sexualidade, poder e sentidos metafóricos, constitui um meio fascinante, além de tocar em aspectos como intimidade com o corpo, expressão de status, significados simbólicos e de comunicação. O que se pode aprender com essas imagens? Alguns momentos foram bastante significativos na pesquisa, como em aulas na cidade de Canarana, onde trabalhei com mais de 500 alunos, o estudo do processo criativo do artista Kearney Wiley. Nestas aulas, notei alegria no sorriso de muitos alunos, manifestando com o lápis de cor a identificação em desenhar seus colegas de sala, com orientação para que fugissem dos padrões normativos estéticos, para que valorizassem as características pessoais, tais como roupas, acessórios, tatuagens ou adereços, juntamente com seus traços físicos de origem indígena e afrodescendente. Com a satisfação pelos trabalhos criados, posteriormente os desenhos foram fotografados e expostos no mural da escola e em suas redes sociais. Alguns trabalhos dos alunos. Como professor da disciplina de arte da educação básica, percebo a importância de explorar as questões da representatividade por meio das imagens. As obras do artista Kearney Wiley permitem trabalhar o poder da fala e da ocupação dos espaços negados, por meio de uma linguagem direta e efetiva que caminha e dialoga com as realidades das e dos estudantes, principalmente a população afrodescendente, para que se reconheçam, se identifiquem e busquem maneiras de romper com a invisibilidade durante o processo de sua formação e para a sua vida. Vamos ver um videozinho para finalizar. A gente vai sobreviver, eu acho. A arte sempre foi e sempre será a ferramenta de complemento da educação que já vem sendo sucateada há um longo tempo. A arte, ela acena com as possibilidades de a gente se perceber ainda vivo, faz com que a gente repense uma série de questões da nossa sociedade, valoriza cada vez mais a luta por questões humanitárias. É ponto de resistência, sempre foi e sempre será. Eu sei disso desde lá do Grajaú, extremo sul da zona sul de São Paulo, que a arte é resistência, a arte é abrir diálogo, criar pontes para a construção de algo mais positivo. E vai ser assim sempre. É isso, gente. Obrigado.